Você já percebeu como o silêncio pode ser mais perturbador do que 1000 palavras? Muitas vezes, a ausência de reação é capaz de provocar no outro uma tempestade emocional que nenhuma resposta direta conseguiria causar. É justamente aí que entra a força da filosofia estoica. Aprender a dominar as próprias emoções e usar a indiferença como uma forma de poder silencioso. Na filosofia estoica, o silêncio é visto não apenas como ausência de fala, mas como demonstração de controle. Quando alguém o rejeita esperando que você se desespere ou suplique por atenção, a resposta mais desconcertante é não reagir. Essa postura causa no outro um efeito inesperado. Em vez de ver você fragilizado, ele se depara com alguém firme, que não se deixa abalar. O silêncio, nesse caso, não é vazio, mas um grito invisível que ecoa dentro da mente de quem tentou diminuí-lo. Essa atitude não precisa ser agressiva, nem marcada por frieza exagerada. Basta manter sua serenidade. Não responder de imediato, não correr atrás, não tentar justificar-se. Isso cria um espaço de reflexão no outro. Espaço este que muitas vezes se transforma em arrependimento. Se você está gostando desse conteúdo, fica comigo até o final porque ainda vem pontos que vão te surpreender. Aproveita agora e já se inscreve no canal. Deixa o gostei. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, ajuda o canal clicando na opção Valeu aqui embaixo. Você também pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. E para eu saber que você está firme comigo até aqui, comenta a palavra silêncio aqui nos comentários. O estoicismo ensina que não devemos depender emocionalmente da aprovação alheia. Quando alguém o rejeita, é natural sentir dor, mas insistir nesse sentimento só aumenta o poder do outro sobre você. A prática do desapego permite enxergar essa rejeição como apenas mais um evento da vida, sem que isso defina quem você é. Ao mostrar, por meio de suas ações, que continua a viver, evoluir e se fortalecer, você envia uma mensagem silenciosa de que não é escravo do julgamento alheio. Esse desapego, longe de significar frieza, representa maturidade. É justamente essa postura que corrói por dentro quem acreditava que você ficaria em ruína após ser rejeitado. Ignorar com classe não significa desprezar o outro de forma arrogante, mas sim não dar a ele o poder de abalar sua paz. Menosprezar envolve orgulho e raiva, enquanto ignorar com elegância revela equilíbrio. A diferença está na intenção. Quando você ignora, age em benefício de si mesmo, preservando sua serenidade. Quando menospreza, ainda está reagindo, e isso mostra que o outro continua no controle. Essa linha tênue é essencial para que sua atitude não seja vista como vingança, mas como sinal de maturidade emocional. Quem observa de fora percebe que sua calma não é descaso, mas resultado de quem aprendeu a controlar o próprio interior. A indiferença tem um efeito devastador porque ela inverte o jogo psicológico. A pessoa que rejeitou espera vê-lo frágil, mas encontra alguém tranquilo, que segue em frente. Essa imagem gera inquietação. Será que ela realmente perdeu algo valioso? Será que a decisão foi um erro? Essas perguntas martelam na mente de quem tentou causar dor. O silêncio e a serenidade funcionam como espelhos que obrigam o outro a encarar suas próprias escolhas. Muitas vezes, é nesse momento que surge o arrependimento, não porque você pediu atenção, mas porque demonstrou que não precisava dela para continuar. Você já imaginou como seria virar o tabuleiro, sem dizer uma única palavra? Aquele que pensou ter vencido ao rejeitá-lo, de repente, descobre que o jogo mudou de direção. O estoicismo mostra que a maior virada não acontece com gestos explosivos, mas sim com a calma que desconcerta e a indiferença que fere mais do que qualquer resposta. A primeira reação natural diante da rejeição costuma ser dor. Mas o estoicismo ensina que não é a situação em si que machuca, e sim a interpretação que damos a ela. Se, em vez de se entregar ao sofrimento, você converte essa energia em frieza controlada, o efeito se torna surpreendente. A dor se transforma em combustível para uma postura firme, que revela sua força interior. Essa frieza não é agressividade, mas disciplina emocional. Ao exibir serenidade diante de quem esperava fraqueza, você mostra que a rejeição não foi capaz de quebrar sua essência. Isso causa estranheza, porque o outro percebe que perdeu o domínio sobre suas reações. Quem rejeita normalmente cria uma expectativa, a de que você ficará preso a ela, buscando explicações, tentando reconquistar ou implorando por atenção. Quando isso não acontece,
instala-se um choque silencioso. A reação inesperada, seguir em frente, manter-se sereno e agir como se nada tivesse acontecido, desestabiliza completamente o outro. Esse efeito psicológico é devastador porque quebra o roteiro mental que a pessoa havia preparado. Ao não desempenhar o papel esperado, você cria um vazio. É nesse espaço que nasce a dúvida. E a dúvida é o início do arrependimento. O jogo da rejeição pode ser invertido com uma técnica simples: refletir a atitude recebida. Não é preciso insultar, discutir ou expor ressentimento. Basta espelhar a frieza que lhe foi direcionada. Essa postura causa impacto porque a pessoa começa a sentir na própria pele o que tentou fazer você sentir. O espelho psicológico é poderoso porque não envolve esforço aparente. Você não precisa fingir, apenas age com naturalidade, sem exageros. Essa simplicidade, porém, é justamente o que aumenta a força do gesto. Quem antes se achava superior começa a perceber que perdeu o controle do jogo emocional. A ausência de reação costuma falar mais alto do que qualquer discurso. A indiferença não apenas corta expectativas, mas também se transforma em lembrança constante. A mente de quem rejeitou passa a girar em torno da sua calma, tentando compreender por que você não reagiu como todos esperariam. Esse peso silencioso, ao longo do tempo, gera inquietação. O outro começa a se questionar, a imaginar cenários, a revisitar memórias. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais forte se torna a presença invisível que você deixou. Palavras poderiam ser esquecidas. A indiferença, nunca. Já reparou que, às vezes, o maior castigo não está em palavras duras, mas no simples vazio deixado pela ausência? Quando alguém acredita que pode rejeitá-lo sem consequências, não imagina o peso que o silêncio e a distância carregam. A filosofia estoica revela que o verdadeiro triunfo está em transformar essa ausência em presença constante na mente de quem tentou descartá-lo. Quando você escolhe não insistir, não procurar e não correr atrás, cria um espaço que antes era preenchido pela sua energia. Esse espaço, em vez de desaparecer, torna-se um vazio que o outro não consegue ignorar. O cotidiano que parecia normal passa a ter um buraco invisível. Aquela mensagem que não chegou, aquele olhar que não veio, aquele gesto de atenção que sumiu. Esse vazio pesa porque revela a importância que você tinha, ainda que o outro não reconhecesse. É nessa ausência que a pessoa começa a perceber que o que parecia garantido não existe mais. A mente humana tem um hábito curioso: valorizar aquilo que já não pode ter. Quando você se afasta com dignidade, a lembrança de sua presença começa a retornar em momentos inesperados. Um perfume, uma música, um lugar compartilhado, tudo se torna gatilho para memórias que antes eram ignoradas. Essas lembranças surgem sem aviso, e quanto mais a pessoa tenta esquecê-lo, mais forte elas se tornam. É como uma sombra que acompanha em silêncio, reforçando a sensação de perda. A ausência gera uma pergunta incômoda: será que fiz a escolha certa? Essa dúvida é poderosa porque mina a confiança de quem acreditava estar no controle. O silêncio e a distância atuam como espelhos que refletem a decisão tomada, obrigando o outro a encarar as próprias escolhas. Essa incerteza cresce com o tempo, porque não há respostas visíveis. O estoicismo ensina que não precisamos oferecer explicações. O vazio por si só já se encarrega de plantar a semente da dúvida no coração de quem nos rejeitou. O mais intrigante é que, mesmo longe, você se torna uma presença constante. A ausência física não impede que a sua imagem viva na memória do outro. Pelo contrário, ela se fortalece, justamente porque não pode ser preenchida por nada novo. A serenidade e a postura estoica criam um contraste doloroso. Enquanto você segue em frente, quem o rejeitou fica preso à sensação de perda. Essa presença silenciosa se torna um lembrete constante de que o orgulho tem um preço. Muitas vezes, é mais alto do que a pessoa está preparada para pagar. Você já notou que a forma como reagimos à rejeição pode ser mais poderosa do que qualquer vingança explícita? Existe uma diferença gritante entre agir com raiva e manter uma postura elegante. O estoicismo mostra que a verdadeira vitória está em não perder a compostura, transformando a indiferença em um golpe silencioso que fere sem levantar a voz. A primeira reação instintiva diante de uma rejeição pode ser explosiva: discutir, acusar ou tentar provar valor. No entanto, o caminho estoico aponta para algo mais profundo: agir sem raiva. Quando você responde com serenidade,
mostra ao outro que não depende de suas atitudes para manter seu equilíbrio. Essa firmeza, sem necessidade de elevar o tom, transmite uma força quase inabalável. O curioso é que essa postura atinge com muito mais intensidade do que gritos ou confrontos. A calma, nesse caso, fala mais alto do que qualquer ataque emocional. Controlar-se não significa ser frio, mas escolher não entregar ao outro o poder sobre suas emoções. Quem rejeitou espera vê-lo desestabilizado, ansioso ou em busca de respostas. Ao contrário, quando sua postura é de absoluto domínio interno, surge um efeito desconcertante. A pessoa não entende como você consegue se manter tão sereno. Esse autocontrole é uma virtude central no estoicismo, ao mesmo tempo, uma arma psicológica. Ele cria um contraste incômodo. Enquanto o outro acreditava ter vencido, percebe que não conseguiu abalar sua essência. Rejeição muitas vezes é interpretada como sinal de derrota. Mas, quando você mantém sua postura elevada, transforma esse momento em demonstração de grandeza. Não se trata de negar a dor, mas de não permitir que ela determine sua conduta. Sua dignidade torna-se um escudo invisível. E é justamente essa dignidade que mais pesa para quem tentou feri-lo. Ao ver que você não se rebaixou, mas seguiu firme, o outro começa a perceber que perdeu alguém de valor. A perda, nesse caso, não é só sua. Ela retorna com ainda mais força para quem o rejeitou. A vingança mais dolorosa não é feita de palavras, mas de atitudes silenciosas. Quando você mantém sua classe, mesmo diante da rejeição, sua dignidade se transforma no maior castigo. Quem acreditava que teria o prazer de vê-lo em ruínas encontra exatamente o oposto. Alguém sereno, fortalecido, inatingível. Essa imagem gera desconforto profundo, porque mostra que a tentativa de atingi-lo falhou. No fim, a sua calma não apenas o protege, mas também devolve o impacto multiplicado, transformando elegância em vingança silenciosa. Porque algumas pessoas parecem intocáveis, mesmo em meio à rejeição. Existe uma força silenciosa que não se vê, mas que é sentida por todos ao redor. O autocontrole. Essa virtude, central no estoicismo, não apenas protege o coração, mas também cria um efeito devastador na mente de quem tentou ferir. É natural sentir raiva, tristeza ou frustração diante da rejeição. O ponto-chave do estoicismo está em não permitir que essas emoções dominem suas atitudes. A verdadeira força não está em não sentir, mas em decidir como agir apesar do que sente. Quando você escolhe reagir com serenidade, transmite a imagem de alguém que não perdeu o rumo, mesmo em meio ao caos. Essa calma quebra expectativas, pois o outro esperava vê-lo instável. A reação controlada, ao contrário, mostra maturidade e sabedoria, invertendo a lógica do sofrimento. Muitas vezes, não é necessário dizer nada. Um olhar tranquilo, sem sinais de desespero, já é suficiente para gerar desconforto em quem o rejeitou. Essa serenidade cria contraste. Enquanto a pessoa acreditava ter destruído seu equilíbrio, encontra alguém que continua sólido, quase impenetrável. Esse olhar sereno transmite a mensagem de que a rejeição não teve o impacto esperado. Essa percepção, por si só, pode corroer a mente de quem acreditava estar no controle. O impulso de correr atrás, de buscar explicações ou de tentar mudar a situação é forte. Porém, dominar esse instinto é uma das maiores demonstrações de grandeza. O autocontrole não é apenas um exercício interno. Ele se reflete em cada gesto externo. Ao resistir à tentação de se precipitar, você deixa claro que valoriza sua própria paz acima da aprovação do outro. Essa postura não só o fortalece, mas também enfraquece o poder de quem tentou rejeitá-lo. Afinal, a verdadeira liberdade está em não ser refém das próprias emoções. O mais intrigante é que, ao demonstrar autocontrole, a dor muda de lugar. Quem antes acreditava que você sofreria intensamente acaba sendo mais afetado. O silêncio e a calma criam uma espécie de vazio angustiante, porque não há reação para justificar ou para aliviar o orgulho de quem rejeitou. Essa ausência de resposta torna-se um espelho cruel. A pessoa vê que não conseguiu abalar sua essência. É nesse momento que o arrependimento começa a surgir, não porque você pediu atenção, mas porque demonstrou ser maior que a situação. Você já percebeu que ignorar alguém pode ser mais doloroso do que confrontar? A indiferença, quando praticada com calma e firmeza,
tem o poder de corroer lentamente o coração de quem acreditava estar no controle. O estoicismo nos mostra que não é necessário levantar a voz ou buscar vingança. O simples ato de seguir em frente já se transforma em um castigo silencioso. Quando você opta por não reagir, o efeito imediato é a inquietação no outro. O silêncio não traz a sensação de vitória que ele esperava, mas sim uma angústia constante. O coração inquieto busca sinais, respostas, qualquer gesto que confirme que ainda exerce poder sobre você. No entanto, o vazio se mantém. Essa falta de retorno é perturbadora, pois coloca a pessoa diante de uma realidade que ela não pode controlar. A ausência de sua reação transforma-se em uma ferida invisível, que dói sem cicatrizar. O mais curioso da indiferença é que ela cria obsessão. O que não é explicado, o que não é respondido, o que não é alimentado, tende a crescer na mente. A ausência se transforma em perguntas intermináveis. Será que ele ainda pensa em mim? Por que não reagiu? Como consegue ficar tão tranquilo? Esse vazio vai se expandindo até ocupar cada vez mais espaço. E quanto mais a pessoa busca entender, mais presa se torna na rede da própria dúvida. A obsessão nasce justamente do silêncio que parecia insignificante, mas que se revela insuportável. Palavras podem ser discutidas, rebatidas, interpretadas. O silêncio, não. Ele se impõe como uma resposta absoluta, impossível de ser desconstruída. Essa ausência de diálogo é, muitas vezes, a resposta mais cruel que alguém pode receber, porque não deixa margens para justificativas. No estoicismo, esse silêncio é sinal de domínio. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. A sua calma é suficiente para que o outro perceba que perdeu o espaço que antes ocupava. Esse vazio pesa muito mais do que qualquer confronto direto. O impacto da indiferença não é imediato, mas progressivo. No início, pode até parecer que nada mudou. Porém, com o passar dos dias, semanas e meses, a ausência constante se transforma em inquietação crescente. A cada tentativa falha de obter uma reação, a ansiedade do outro aumenta. Esse crescimento lento é o verdadeiro castigo. Ele não destrói de uma vez, mas corrói pouco a pouco. Enquanto você segue firme em sua paz, quem o rejeitou fica preso em uma prisão invisível, alimentada pelo silêncio que não cessa. E se a rejeição não fosse o fim, mas o início de algo maior? Muitos veem o afastamento como derrota, mas os estoicos enxergavam cada dificuldade como oportunidade de fortalecimento. O que dói hoje pode se transformar no combustível que molda uma versão mais firme, serena e inabalável de você mesmo. Os filósofos estoicos acreditavam que a vida é um campo de treinamento. Cada perda, cada ofensa e cada rejeição funcionam como provas que lapidam o caráter. Em vez de enxergar a rejeição como fracasso, o praticante do estoicismo a encara como exercício. Quando você transforma a dor em aprendizado, ela deixa de ser um peso e passa a ser ferramenta. Assim, o sofrimento não o paralisa, mas o conduz para um estágio superior de consciência e autocontrole. Ser rejeitado desperta emoções intensas, raiva, tristeza, insegurança. Mas, para o estoico, essas emoções não podem ser donas de suas ações. É justamente nesse momento que se fortalece a disciplina emocional. Aprender a não reagir de forma impulsiva, a manter a calma diante do desprezo, é um exercício de autocontrole que se reflete em todas as áreas da vida. Quanto mais se pratica essa disciplina, mais se constrói uma fortaleza interna. A rejeição, então, deixa de ser sinal de fraqueza e se transforma em prova de força. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a autossuficiência emocional. Isso não significa isolar-se ou desprezar conexões humanas, mas sim não depender delas para existir em paz. Quando alguém o rejeita e você consegue continuar seu caminho sem perder a essência, descobre o verdadeiro valor de sua independência interior. Essa postura incomoda quem acreditava que teria poder sobre suas emoções. A rejeição, ao invés de destruí-lo, apenas reforça sua autonomia. Esse é o ponto em que a perda se transforma em libertação. O resultado final desse processo é a metamorfose. Quem antes poderia ser visto como frágil, após suportar a rejeição com serenidade, ressurge mais forte, mais centrado e mais consciente de si mesmo. Essa transformação não passa despercebida. Até quem o rejeitou percebe a diferença. E é justamente essa evolução silenciosa que gera impacto profundo.
enquanto outro esperava vê-lo em pedaços. O que surge é uma versão ainda mais poderosa de você. A rejeição, nesse caso, cumpriu um papel paradoxal. Ao tentar diminuí-lo, acabou fortalecendo. Quando alguém se afasta certo de que nada mudará, não imagina o que o tempo faz quando encontra um coração sereno. Há decisões que parecem firmes no começo e frágeis no fim. Entre ambos, mora disciplina, silêncio, foco, constância. É nesse intervalo que a escolha mal calculada ganha peso, a saudade desperta, o arrependimento cresce, e o retorno se torna inevitável. No instante da ruptura, quem rejeita costuma acreditar que domina o enredo. A impressão de vitória nasce do alívio momentâneo. Cortar laços, abrir portas, experimentar caminhos que prometem novidade. Só que, afastado do calor da cena, o julgamento resfria e revela detalhes ignorados. O que parecia simples ganha arestas. O brilho que seduzia perde cor. Os motivos que sustentavam a decisão, repetidos como mantra, deixam de convencer. A mente começa a recontar os fatos, gestos, hábitos, lealdades. O cotidiano fornece provas pequenas, porém constantes, de que a perda foi maior do que se supunha. A disciplina estoica opera nesse vácuo. Quem foi deixado de lado não briga com a realidade, não tenta editar ocorrências, não reescreve lembranças para vencer discussões internas. Apenas aceita os eventos e dirige energia para o que depende de si. Rotina organizada, sono regulado, corpo cuidado, estudos em dia, trabalho com presença. O exterior observa, sem que ninguém anuncie, compreende. A decisão acontecida não destruiu ninguém, apenas removeu o supérfluo. Essa constatação pesa porque desmonta a narrativa de que era melhor assim. Se era, porque a pessoa que ficou segue firme, enquanto a que partiu começa a colecionar dúvidas. O tempo faz a auditoria. Em silêncio, soma benefícios perdidos. A conversa que acalmava, a parceria que resolvia problemas domésticos, a paciência que transformava crises em diálogo, a sobriedade que evitava exageros. Somam-se também valores intangíveis. Confiança construída, cumplicidade discreta, previsibilidade afetuosa. Esses elementos, invisíveis durante a euforia da separação, tornam-se evidências quando a euforia passa. A escolha apressada revela custo alto. Perde-se o porto seguro, junto, a própria estabilidade emocional que o porto proporcionava. A mente, então, tenta compensar com comparações. Procura equivalentes em novos relacionamentos. Busca a mesma serenidade em outras companhias, exige o mesmo cuidado em interações recentes. Quase nunca encontra. A tentativa reforça o peso. Porque nada que é plantado em solo raso floresce no ritmo do que crescia devagar, sob cultivo longo. Nesse ponto, a conta chega. O erro não foi apenas perder alguém. Foi subestimar o valor que esse alguém adicionava à vida comum. A lição se impõe. Decisões tomadas para aliviar incômodos momentâneos costumam gerar ausências permanentes. E, quando o número real aparece, surge a primeira fissura no orgulho. A abertura por onde o retorno começa a se insinuar. Saudade raramente pede licença. Ela aparece em momentos cotidianos, quase banais. A caneca preferida esquecida no armário. A música que tocava ao fundo durante tarefas simples. O caminho repetido de volta para casa. Em cada lembrança, um contorno. Risos discretos, piadas internas, o jeito de organizar armários, o ritual do café. Coisas miúdas, invisíveis quando presentes, tornam-se gigantes quando não estão. É assim que a presença se reafirma pela falta. O estoicismo ensina que emoções são sinais, não guias. Para quem partiu, a saudade funciona como alerta de valores negligenciados. Não se trata de melancolia romântica, mas de percepção concreta. Há uma qualidade de convivência que não aparece em qualquer esquina. Quando o coração tenta anestesiar, o corpo desmente. Apetite muda, sono oscila, produtividade cai. A mente monta cenas alternativas. Como seria se estivéssemos juntos hoje? O que ela diria sobre essa notícia? Como ele resolveria esse contratempo? Cada pergunta dá voz a um desejo. Recuperar uma harmonia que se julgou fácil de repor. Enquanto isso, do outro lado, a pessoa antes ignorada vive sem ruído. Não posta indiretas, não procura, não sabota processos. Cuida do que controla, rotina, hábitos, círculos saudáveis.
Essa normalidade amplia a saudade de quem foi embora. Porque não há material para conflito. Não existe cena para voltar em posição confortável de salvador ou vencedor. O que resta é contemplar alguém florescendo sozinho. E é justamente esse contraste, paz versus remorso, que alimenta a carência. A saudade cresce não apenas do passado compartilhado, mas da visão de futuro que se perde a cada dia em que a distância se prolonga. Chega um ponto em que o orgulho não sustenta o vazio. O telefone parece mais pesado, a caixa de mensagens mais tentadora, o histórico de fotos mais nítido. Pequenos impulsos tentam virar contato, curtidas antigas revisitadas, amigos em comum sondados, conversas laterais abertas para medir terreno. Não é a estratégia consciente. É a saudade tentando achar frestas para respirar. Porém, ao encontrar do lado de cá um ambiente sem ansiedade, a sensação de relevância dói. E dói mais porque revela um engano de origem. Supôs-se substituível aquilo que era singular. Dessa dor nasce a segunda camada da lição. Não basta sentir falta. É preciso entender por que se sente. Falta não é capricho. É indício de valor. Valor não depende de vontade. Emerge da realidade. Reconhecer isso desmonta defesas internas, se prepara o terreno para admitir o que virá a seguir. Arrependimento. Arrependimento não estoura portas. Escava por dentro. Começa discreto, como um sussurro. Talvez eu tenha exagerado. Depois, adquire corpo. Fui injusto naquela conversa. Em seguida, exige reparo. Preciso corrigir isso. O incômodo cresce porque o passado permanece imóvel. Fatos não voltam. Frases ditas não se desfazem. Gestos omitidos não se realizam retroativamente. A consciência, então, recapitula linhas, registra omissões, identifica desvios. O somatório desemboca em peso moral. O praticante estoico que recebeu a rejeição não precisa fazer nada para que esse processo ocorra. Ao recusar teatralidade, ele remove distrações. Sem barulho externo, quem partiu escuta a própria culpa com nitidez. A mesma autonomia emocional que protegeu o lado ferido funciona como espelho ético para o lado que feriu. A serenidade do primeiro denuncia os excessos do segundo. E quanto mais o tempo confirma a consistência de quem ficou, mais o arrependimento do outro se condensa. O fardo não está apenas no erro cometido, mas no contraste entre as histórias. Alguém evoluiu. Alguém estacionou. Arrependimento saudável pode se transformar em retificação. Porém, quando atrasado, vira lastro. A pessoa tenta avançar, mas a mente puxa para trás. Novos relacionamentos sofrem, comparações involuntárias, exigências desproporcionais, testes desnecessários. O trabalho sente, atenção dispersa, decisões apressadas, metas sabotadas por autocobrança. O corpo acusa, fadiga sem causa aparente, inquietação recorrente, impulsos de fuga. Tudo isso é a mente sinalizando que uma correção precisa ocorrer. Não apenas pedido de volta, mas reconhecimento claro do que foi rompido por negligência. Esse fardo se intensifica ao perceber que o retorno, embora desejado, não depende só de vontade. Perde-se o controle que antes se supunha ter. Não há garantias de reciprocidade. Não existem atalhos convincentes. Promessas vazias não servem diante de alguém que reconstruiu a própria vida sobre princípios. O arrependimento, então, precisa amadurecer em humildade. Assumir erros, aceitar consequências, respeitar limites. É o passo mais difícil, pois desmonta as defesas que sustentavam o orgulho. Aqui aparece a pedagogia silenciosa do estoicismo. Ao não punir, ao não vingar, ao não espetacularizar a dor, a pessoa que sofreu oferece a única chance real de aprendizado, a possibilidade de recomeço ético. Não há porta escancarada, nem muro intransponível. É crivo justo. E é esse crivo, firme, sereno, coerente, que transforma arrependimento bruto em responsabilidade lúcida. O fardo deixa de esmagar quando encontra a verdade. Caso contrário, continua pesando até se converter em memória incômoda que visita a noite e interrompe manhãs. Só a verdade remove o peso. Só a prática confirma a verdade. Chega a fase final, o movimento de retorno. Não acontece com fogos, nem com discursos grandiosos. O caminho de volta começa em gestos pequenos, palavras simples, horários respeitados, escuta genuína.
Quem deseja reconstruir compreende que o barulho do passado custou caro e que, agora, apenas constância convence. Silêncio torna-se linguagem de compromisso. Menos promessas, mais presença. Menos justificativas, mais ações alinhadas. Menos urgência, mais ritmo estável. Para a pessoa que seguiu princípios, o mesmo silêncio tem sentido diferente. Proteção. Ele impede recaídas em conversas corrosivas, filtra pressa, resguarda a paz conquistada. Não se trata de frieza, mas de zelar pela ordem interna. O ciclo fecha sem plateia porque amadureceu longe do palco. O que antes era disputa por controle converte-se em acordo com a realidade. Acontecimentos pertencem ao passado. Decisões de hoje é que definem a travessia. O estoicismo orienta esse desfecho com 3 eixos. Primeiro, clareza. Cada um enxerga o papel que desempenhou, sem teatralidade nem auto-engano. Segundo, limites. Acertos definidos, combinados tangíveis, responsabilidades partilhadas. Terceiro, constância. Virtude medida pela repetição do bem, não pela intensidade do pedido. Se houver reconciliação, ela nasce daí. Se não houver, o ciclo também se encerra, porque a lição foi aprendida. Escolhas têm preço, dignidade não se negocia. Paz é patrimônio intransferível. O retorno, quando autêntico, não tenta apagar a história, integra. Reconhece o erro, agradece a paciência do tempo, honra o caminho percorrido a sós pelo outro. Faz isso sem disputar narrativa, sem buscar absolvê-lo de tudo, sem vitimizações. Apenas cuida para que atitudes novas não reabram feridas antigas. O silêncio, aqui, é a assinatura discreta de quem entendeu. Respeito é mais persuasivo que insistência. Presença é mais convincente que promessas. Coerência é mais poderosa que declarações grandiloquentes. Caso o reencontro não aconteça, o ciclo ainda assim se fecha com serenidade. Porque a pessoa que foi ignorada outrora não vive à espera de validação. Cresceu, consolidou hábitos, reorganizou projetos, purificou vínculos. O aprendizado permanece como ganho, irreversível. E a outra parte, mesmo sem conviver novamente, leva a marca da experiência. Pensará 2 vezes antes de menosprezar aquilo que, um dia, sustentou seus dias com calma e lealdade. Assim, a rejeição se converte em lição completa. O peso da escolha mal feita expôs a verdade. A saudade inesperada deu voz ao valor. O arrependimento lapidou a consciência e o silêncio final garantiu um desfecho digno. Nada de cenas dramáticas, nada de gestos teatrais. Apenas a lógica implacável do tempo unida à disciplina de quem decidiu permanecer inteiro. É por isso que o retorno, seja ao convívio, seja a si mesmo, torna-se inevitável. A realidade sempre volta para quem a tratou com respeito. Já imaginou o que acontece quando quem foi rejeitado se torna, de repente, a figura mais lembrada? O que parecia fraqueza transforma-se em força. E o silêncio, antes subestimado, torna-se um espelho doloroso para quem desprezou. A filosofia estoica revela que o verdadeiro poder não está na resposta impulsiva, mas na serenidade que faz o outro perceber que perdeu muito mais do que imaginava. A mente humana funciona segundo um paradoxo curioso. Valorizamos mais aquilo que se torna raro. Enquanto a presença é constante, tendemos a normalizar e até negligenciar. Mas quando ela desaparece, o cérebro aciona mecanismos de urgência. Quem antes parecia garantido passa a ser visto como precioso. Esse é o primeiro efeito da indiferença estoica, o aumento de valor pela escassez. Quando você se retira com dignidade, não implora, não protesta e não busca atenção, cria a sensação de perda. Essa ausência não é comum, pois não vem acompanhada de discussões ou pedidos de volta. É uma falta serena, que transmite a mensagem de que você não depende daquela relação para existir em paz. E justamente essa calma provoca inquietação. O ignorado torna-se, então, objeto de lembrança constante. O que era comum passa a ser raro, e o raro é sempre mais desejado. Pequenos detalhes da convivência, um gesto, uma palavra, um hábito, retornam à memória de quem rejeitou. O contraste entre o que foi perdido e o que se tem agora gera incômodo. Afinal, nem tudo pode ser substituído. Esse fenômeno é ainda mais potente porque não depende de esforço consciente. Você não precisa planejar, manipular ou inventar. O simples ato de seguir em frente,
sem buscar validação, já cria escassez. E essa escassez, no imaginário do outro, eleva o seu valor muito acima do que ele havia reconhecido. Assim, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser lembrança. A cada dia em que você não procura, o outro percebe que está diante de algo raro. Alguém capaz de existir sem implorar, capaz de seguir sem se prender. Esse é o primeiro passo da virada, o momento em que o ignorado, sem levantar a voz, começa a se tornar poderoso. A frieza calculada, quando vem acompanhada de serenidade, não afasta, atrai. Isso pode parecer contraditório, mas é justamente a ausência de desespero que cria fascínio. Quem se mantém sereno, mesmo após a rejeição, projeta uma imagem intocável. E aquilo que é intocável desperta curiosidade e desejo. O estoicismo ensina que não precisamos controlar a opinião dos outros, mas apenas nossas próprias atitudes. Ao aplicar isso, você constrói uma aura de independência que incomoda quem acreditava ter poder sobre você. Essa aura não é fabricada artificialmente, mas nasce do simples ato de não reagir com desespero. A imagem intocável funciona como um espelho doloroso. De um lado, alguém sereno, que continua vivendo, crescendo e prosperando. Do outro, alguém que começa a perceber a perda. Essa comparação não precisa ser verbalizada. Ela se impõe por si mesma. O contraste é visível, e quanto mais clara a imagem, mais difícil ignorá-la. A frieza cria um efeito psicológico de distância. E quanto maior a distância, maior a idealização. O ignorado passa a ser visto como alguém especial, quase inatingível. Essa percepção gera inquietação, pois ninguém gosta de sentir que perdeu acesso a algo valioso. No fim, a imagem intocável não é construída por teatralidade, mas por coerência. Ao se manter firme e sereno, você mostra que não está à venda, que não negocia dignidade, que não precisa da aprovação de quem partiu. Esse é o segundo estágio da virada. A frieza que parecia fraqueza revela-se um escudo poderoso, transformando você em alguém admirado até por quem o rejeitou. Uma das maiores armas da indiferença é a dúvida que ela gera. Quando não há respostas claras, a mente preenche os vazios com perguntas. Será que ele já esqueceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que nunca se importou de verdade? Essas questões não encontram solução imediata, por isso, se tornam obsessivas. O questionamento constante mina a segurança de quem rejeitou. A ausência de reações quebra o roteiro que ele havia planejado. O silêncio se transforma em um enigma. E enigmas sempre prendem a atenção. É impossível ignorar aquilo que não se entende. Essa dúvida é reforçada pela serenidade que você demonstra. Quanto mais firme você se mostra, mais a pessoa questiona suas próprias escolhas. Será que eu realmente fiz bem em rejeitar? Será que perdi alguém de valor e não percebi? Essas perguntas funcionam como martelos que batem repetidamente na mente, enfraquecendo o orgulho inicial. A mente busca explicações em todos os lugares. Observa suas redes sociais, tenta captar sinais em conversas com amigos, interpreta cada detalhe como possível resposta. Mas nada satisfaz. E essa insatisfação se transforma em tormento silencioso. O resultado é claro. A dúvida, que parecia pequena, torna-se maior do que qualquer certeza. A mente, antes convicta, passa a viver em constante questionamento. Esse é o terceiro estágio da virada, quando o ignorado não apenas ocupa espaço na memória, mas domina o pensamento de quem o rejeitou. O ponto culminante da virada acontece quando o poder muda de mãos. Quem antes se via como vencedor percebe que perdeu. Quem parecia frágil se mostra forte. A rejeição, que no início parecia sentença, revela-se apenas um capítulo de aprendizado. E o ignorado, em silêncio, torna-se protagonista. A inversão não acontece por vingança, mas por disciplina. Você não correu atrás, não implorou, não se perdeu. Ao contrário, cuidou de si, seguiu em frente, fortaleceu sua vida. Essa postura cria o contraste definitivo. Enquanto um se prende ao arrependimento, o outro se liberta. Esse equilíbrio desconcerta, porque não pode ser combatido. Não há argumentos contra a serenidade. Não há vitória contra quem não disputa. O jogo emocional se inverte porque o poder nunca esteve na rejeição em si, mas na forma como você reagiria a ela. Ao escolher calma em vez de desespero, dignidade em vez de orgulho ferido, você tomou as rédeas da narrativa. A grande virada não precisa ser anunciada. Ela se vê.
O outro percebe que perdeu o acesso, que não tem mais controle, que não dita mais o rumo. Essa constatação dói mais do que qualquer palavra. É o triunfo silencioso, a vitória sem alarde, o poder conquistado pelo simples ato de permanecer inteiro. Esse é o último estágio, a inversão completa. O ignorado, sem gritos, sem vingança, sem espetáculo, conquista poder absoluto. E quem rejeitou, sem perceber, acaba preso ao próprio arrependimento. Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de quem acreditou vencer ao rejeitar, mas depois percebeu que perdeu algo valioso? Não há explosão, não há grito, apenas um silêncio pesado que corrói. É nesse espaço que nasce a dor mais cruel. Aquela que não se mostra por fora, mas que consome por dentro, lenta e incessantemente. O primeiro impacto da rejeição costuma ser acompanhado de orgulho inflado. Quem se afasta acredita estar no controle, sente-se dono da situação e imagina que o outro ficará preso ao vazio. Porém, o tempo expõe a verdade. Quando percebe que sua ausência não provocou a reação esperada, o orgulho começa a rachar. É uma dor silenciosa, porque não pode ser admitida facilmente. O orgulho ferido não se mostra em público. Ele vive escondido em olhares demorados sobre fotos antigas, em pensamentos que escapam durante o trabalho, em lembranças que surgem sem aviso. A dor cresce porque o orgulho impede confissão. Reconhecer que errou ao rejeitar é admitir fraqueza, algo que a vaidade não suporta. Por isso, o sofrimento fica guardado, criando uma pressão interna que se acumula a cada dia. O mais curioso é que esse sofrimento não é causado por palavras ditas, mas pela ausência de reação do outro. O silêncio estoico, o controle absoluto de quem foi rejeitado, é o que faz o orgulho sangrar em segredo. Cada dia sem contato, cada semana sem explicações, é uma prova viva de que o poder mudou de mãos. Essa constatação é insuportável para quem acreditava que teria a última palavra. O orgulho ferido em silêncio torna-se prisão. A pessoa tenta disfarçar, mostrar felicidade aparente, exibir novas conquistas. Mas, no fundo, o que domina é a vergonha de perceber que perdeu alguém que seguia em frente sem implorar. Esse é o primeiro estágio da dor silenciosa, o choque de um orgulho que não consegue admitir a derrota. Poucas dores são tão intensas quanto observar de longe alguém florescer sem você. A indiferença estoica não apenas protege, mas expõe uma verdade incômoda. A vida continua, e muitas vezes melhor, após a rejeição. Quem partiu, ao perceber isso, experimenta uma sensação amarga de inveja. Essa inveja não se refere apenas a conquistas materiais, mas à paz evidente. Ver o outro sorrindo sem esforço, reconstruindo rotinas, estabelecendo novos vínculos, transmite a mensagem clara de que a ausência não foi devastadora. Pelo contrário, foi o ponto de partida para um crescimento inesperado. Isso fere profundamente o ego de quem rejeitou. A inveja cresce em silêncio porque não pode ser expressa. É humilhante admitir que o ignorado, aquele que deveria estar arrasado, mostra-se mais estável do que nunca. Essa comparação constante cria um espelho incômodo. Cada vitória do outro, por menor que seja, parece uma derrota pessoal para quem partiu. E o paradoxo é cruel. Quanto mais o ignorado vive em serenidade, mais a inveja aumenta. Não há ataque possível contra a calma. Não há discurso capaz de diminuir alguém que segue com dignidade. Essa impotência multiplica a dor, porque revela a fragilidade de quem se julgava superior. Assim, a inveja se transforma em lembrança diária. É o segundo estágio da dor silenciosa. Observar a vida seguir, perceber que o outro não só sobreviveu, mas floresceu, e reconhecer, em silêncio, que essa força não pode ser apagada. Nada desestabiliza mais do que encontrar calma onde se esperava tempestade. A serenidade de quem foi rejeitado eide como veneno lento. Cada gesto tranquilo, cada atitude controlada, cada ausência de reação é um lembrete incômodo. Não houve vitória. Esse desconforto cresce porque o silêncio não dá margens para debates. Não há frases para rebater. Não há acusações para responder. Não há brechas para justificativas. Existe apenas a realidade. Você seguiu em frente, e isso basta. Essa calma cria um contraste brutal com a ansiedade de quem partiu. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em controlar o que depende de nós. Quando você demonstra esse controle, quem o rejeitou se vê sem armas.
A indiferença desmonta qualquer tentativa de manter o domínio. O desconforto se intensifica porque o orgulho não encontra saída. Com o tempo, essa calma passa a ser vista quase como provocação, mesmo sem intenção. O simples fato de não reagir já basta para corroer. A pessoa percebe que não tem mais influência sobre suas emoções, que não consegue mais controlar seu destino. Essa perda de poder é insuportável para quem acreditava estar no comando. Esse é o terceiro estágio da dor silenciosa, o desconforto constante diante da calma estoica. Uma dor que não explode, mas que se instala como sombra, lembrando diariamente que o controle foi perdido. O estágio final dessa dor silenciosa é a solidão. Quem rejeita muitas vezes imagina que encontrará facilmente algo melhor, mas descobre, tarde demais, que perdeu o que era insubstituível. A ausência, no começo ignorada, torna-se cada vez mais insuportável. O silêncio cria um eco dentro da mente, e esse eco se confunde com solidão. A solidão é o castigo inevitável de quem não soube valorizar. Rodeado de pessoas, ainda assim sente vazio. Envolvido em novas experiências, percebe que nada preenche como antes. Esse vazio não é externo, é interno, resultado direto de escolhas mal feitas. Enquanto isso, quem foi rejeitado constrói um caminho sereno, livre, firme. Essa diferença acentua a dor de quem ficou para trás. A solidão não nasce apenas da ausência do outro, mas da constatação de que não há como voltar no tempo. O estoicismo mostra que a vida sempre devolve aquilo que cultivamos. Quem planta desprezo colhe arrependimento. Quem alimenta orgulho colhe solidão. Esse é o ciclo natural das escolhas humanas, e não há como escapar dele. Esse é o quarto estágio da dor silenciosa, a solidão que se instala como castigo interno. Uma dor que não se exibe, mas que consome, e que, no fim, mostra a verdade mais dura de todas. Perder alguém que seguiu com dignidade é perder muito mais do que uma relação. É perder a própria paz. O que acontece dentro da mente de alguém quando é ignorado com classe? Não há barulho, não há ofensa direta, apenas um vazio calculado. Esse silêncio não é passividade. É uma estratégia psicológica poderosa, capaz de corroer certeza, se plantar dúvidas que se tornam insuportáveis. Entender a psicologia da indiferença é compreender por que ela fere mais que palavras. O ser humano é programado para buscar conexão. Quando alguém se afasta de forma serena, sem brigas nem explicações, o cérebro interpreta como uma quebra de expectativa social. Esse choque ativa regiões ligadas à dor física. Como já apontam estudos neurológicos, ser ignorado dói tanto quanto sofrer uma lesão corporal. O curioso é que essa dor não tem um ponto de alívio imediato, porque não há confronto para resolver. O desprezo sereno desarma os mecanismos de defesa. Se houvesse discussão, haveria frases para rebater. Se houvesse ataques, haveria justificativas para sustentar. Mas diante do silêncio, a mente não encontra ferramentas. Isso gera uma busca incessante de sentido. O cérebro repete perguntas. O que aconteceu? Por que não reage? Será que já não significa nada? Essa confusão mental é intensificada pelo fato de que o silêncio é voluntário. Quem ignora com elegância não está ausente por acidente, mas por escolha. E a mente percebe isso. Essa percepção gera frustração, com ela, uma obsessão, tentar decifrar o que se passa na cabeça do outro. No fim, o desprezo calculado não apenas fere, ele aprisiona. A pessoa que sofre começa a girar em círculos internos, buscando respostas que não vêm. E quanto mais procura, mais se afunda na dor. Esse é o primeiro ponto da psicologia da indiferença. Ela transforma o cérebro do outro em uma prisão sem saída. Quando não há reação, surge um vazio. Mas esse vazio não é neutro. É carregado de peso psicológico. A ausência de resposta funciona como um espelho. Mostra ao outro que não há mais poder sobre suas emoções. Esse reflexo é doloroso, porque desmonta a ideia de controle que o rejeitador acreditava ter. Esse vazio se manifesta de várias formas. No dia a dia, ele aparece como silêncio no celular, ausência de mensagens, falta de interações. Socialmente, mostra-se quando os amigos percebem que você não cita mais o nome do outro, que sua vida segue normalmente. Em termos emocionais, o vazio se torna a lembrança mais incômoda. A de que não foi capaz de destruir sua paz. O mais cruel desse processo é que o vazio não pode ser preenchido por substituições rápidas.
novas relações, distrações, conquistas materiais. Nada consegue tampar a ausência criada por quem escolheu a indiferença. Porque não se trata apenas da pessoa em si, mas da postura que ela representa. Firmeza, calma, serenidade. Esse vazio se torna companheiro constante. E quanto mais ele se prolonga, mais incômodo se torna. Ele lembra diariamente que o outro não está reagindo, que não está suplicando, que não está buscando. É nesse silêncio que nasce o arrependimento mais profundo. A mente odeia perguntas sem resposta. Quando alguém é ignorado, a curiosidade se torna insuportável. A pessoa começa a se perguntar: será que já esqueceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que nunca se importou? Essas perguntas se repetem em ciclos, sem fim. Essa curiosidade não traz paz. Pelo contrário, cada dúvida abre espaço para cenários dolorosos. A imaginação cria imagens que ferem. Você sorrindo com outra pessoa, conquistando objetivos, vivendo em paz. Mesmo que não saiba a verdade, a mente produz narrativas que machucam mais do que a realidade poderia machucar. O estoicismo ensina que não devemos controlar o que pensam de nós. Mas a ausência de resposta, paradoxalmente, cria uma onda de especulações no outro. Essa onda cresce a cada silêncio, porque a pessoa rejeitada não alimenta a história. E quando não há narrativa oficial, o cérebro cria a sua própria, quase sempre mais dolorosa do que a verdade. O resultado é claro. A curiosidade se torna tortura. O desejo de saber vira necessidade. E a cada tentativa frustrada de obter respostas, a dor aumenta. Esse é o terceiro ponto da psicologia da indiferença: transformar o outro em prisioneiro de suas próprias perguntas. A dúvida é a arma mais poderosa da indiferença. Quando não se tem certeza de nada, a mente nunca descansa. O outro começa a duvidar de si mesmo, da decisão que tomou, da imagem que tinha de você. E essa dúvida não tem fim, porque o silêncio não fornece confirmações. A dúvida corrói em silêncio. Ela invade momentos de lazer, interrompe o sono, sabota novos relacionamentos. Cada gesto do ignorado parece carregado de significado. Cada ausência se transforma em mistério. Essa instabilidade psicológica é devastadora, porque destrói a confiança interna de quem rejeitou. No estoicismo, a serenidade diante das circunstâncias mostra maturidade. Mas, para quem foi ignorado, essa serenidade é interpretada como indiferença absoluta. E a dúvida nasce justamente daí. Será que eu nunca importei? Será que ele era mais forte do que imaginei? Será que perdi alguém que valia mais do que pensei? Esse turbilhão não se resolve rapidamente. Ele se prolonga e se intensifica com o tempo. E, ao contrário de uma discussão aberta, que poderia trazer clareza, o silêncio apenas reforça a dúvida. A cada dia sem resposta, a tortura se repete. Esse é o estágio final da psicologia da indiferença: transformar a dúvida em tormento. Uma arma silenciosa, invisível, mas capaz de destruir até mesmo o orgulho mais sólido. Você já percebeu que o tempo não se apressa, mas nunca falha em revelar verdades. Ele não grita, não cobra, não se vinga, apenas expõe. Para os estoicos, o tempo é o maior juiz das emoções humanas. Ele corrói ilusões, testa escolhas e confirma aquilo que parecia inabalável. E, quando se trata de rejeição, o tempo se torna o aliado mais poderoso de quem aprendeu a ignorar com dignidade. A paciência é o primeiro presente que o tempo oferece a quem foi rejeitado. Não é preciso agir, nem se vingar, nem provar nada. Basta esperar. O tempo, em silêncio, faz o trabalho de corroer certezas e expor arrependimentos. Quem rejeitou geralmente acredita que o efeito será imediato, que o outro implorará, sofrerá, buscará atenção. Mas, ao longo das semanas, essa expectativa cai por terra. Quando percebe que nada disso acontece, o coração começa a se inquietar. É nesse intervalo que a paciência mostra sua força. Quanto mais sereno você se mantém, mais pesado se torna o fardo do outro. Essa corrosão é lenta e dolorosa. Cada dia sem contato é uma confirmação de que a rejeição não o destruiu. Cada semana sem notícia é um lembrete de que sua vida segue. A paciência, nesse sentido, é um castigo invisível, porque transforma o silêncio em resposta constante. O estoicismo ensina que devemos cultivar paciência, não como espera passiva, mas como confiança.
Confiança de que o tempo fará emergir aquilo que precisa aparecer. E quando esse processo acontece, o que parecia vitória transforma-se em dúvida cruel para quem acreditava estar no controle. O tempo não perdoa ilusões. À medida que os dias passam, a mente de quem rejeitou começa a experimentar desgaste. No início, a euforia pela decisão tomada. Mas essa euforia não dura. Logo, surge um incômodo. Será que fiz bem? Será que perdi algo valioso? Esse desgaste acontece porque o cérebro busca coerência. Se a rejeição foi certa, por que a lembrança do outro continua tão presente? Por que a ausência pesa mais do que se imaginava? O tempo, em vez de apagar, aprofunda essas perguntas. Cada lembrança que retorna sem aviso, um lugar visitado, uma conversa repetida, um gesto lembrado, alimenta a dúvida. E quanto mais o tempo avança, mais claro se torna que o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de força. Essa percepção corrói a segurança de quem rejeitou. A mente, então, começa a se desgastar pela insistência em buscar explicações. E, como não encontra, o vazio se torna insuportável. O tempo, que deveria aliviar, acaba intensificando a dor. É assim que o desgaste lento se instala, como um veneno que não mata de uma vez, mas enfraquece dia após dia. A verdadeira vitória não acontece no instante da rejeição, mas no futuro. O tempo é quem decide quem realmente venceu. O que rejeitou, preso ao arrependimento, ou o que foi rejeitado, fortalecido pela serenidade. Quando você se mantém firme, sem se desesperar, o tempo passa a ser seu aliado. Ele revela sua força interior, sua capacidade de crescer mesmo após a perda. O outro, por sua vez, precisa conviver com o contraste. Enquanto você avança, ele regride. Essa vitória não é ruidosa, não precisa de declarações ou provocações. É discreta, quase invisível, mas absolutamente poderosa. Ela se manifesta na paz que você conquista, na dignidade que preserva e na evolução que constrói. O tempo expõe essa diferença de forma clara. Um floresce, o outro murcha. O estoicismo sempre ensinou que a vitória verdadeira não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. No entanto, paradoxalmente, essa vitória interior acaba sendo sentida como derrota pelo outro. Por quê? Diante do tempo, a comparação é inevitável. Muitas vezes, o tempo também provoca um retorno. A pessoa que rejeitou volta, movida pelo arrependimento e pela saudade. Mas esse retorno, quase sempre, chega tarde demais. O motivo é simples. Enquanto ela demorava a perceber seu erro, você já havia reconstruído sua vida. O silêncio, a paciência e a serenidade moldaram alguém novo. Quando o outro finalmente retorna, encontra não mais a pessoa que deixou, mas uma versão ainda mais forte e consciente. Esse retorno tardio é doloroso porque revela duas verdades. Primeiro, que houve perda real. Segundo, que o tempo não pode ser revertido. O que poderia ter sido já não é mais possível da mesma forma. Mesmo que exista reconciliação, nunca será idêntico ao passado. Para o estoico, isso não é motivo de vingança, mas de clareza. O tempo cumpriu seu papel. Mostrou quem realmente venceu. Revelou o peso da escolha errada e consolidou a transformação. O retorno tarde demais é apenas a confirmação final de que a paciência sempre foi sua maior arma. Você já notou como, às vezes, não responder é a resposta mais ensurdecedora de todas. O silêncio, quando sustentado com elegância, não apenas corta laços visíveis, mas também ecoa em todos os lugares onde a sua ausência é percebida. Para os estoicos, essa é a arma mais refinada, transformar a calma em um aviso inquebrável de que não se negocia dignidade. Muitos acreditam que, ao serem ignorados, dominam a situação. Mas o contrário acontece. Cada não resposta a uma declaração silenciosa de poder. É a afirmação de que você não precisa se explicar, não precisa implorar, não precisa provar nada. O silêncio fala por si, e fala alto. O cérebro humano interpreta a ausência de retorno como rejeição social. Isso ativa áreas ligadas à dor e à ansiedade, gerando desconforto profundo. O curioso é que esse desconforto não pode ser combatido com lógica. Não há argumentos contra o vazio. Cada tentativa de contato ignorada transforma-se em golpe psicológico, corroendo aos poucos a confiança do outro. O silêncio, nesse contexto, não é descaso, mas disciplina.
É a escolha consciente de não reagir, de não alimentar a expectativa de quem esperava dominá-lo. E justamente por ser escolha, ele se torna ainda mais poderoso. Não é fruto do acaso, mas de autocontrole. A cada mensagem não respondida, a cada ligação ignorada, a cada tentativa frustrada de atrair atenção, a resposta invisível se reforça. Você já não tem poder sobre mim. É esse mantra silencioso que incomoda e, ao mesmo tempo, ensina. Porque o silêncio firme não é apenas arma, é lição. Ser excluído sem escândalo é um dos castigos mais dolorosos que alguém pode experimentar. Quando você não faz questão de incluir o outro em sua rotina, em suas conversas, em seus planos, ele sente o peso da irrelevância. É um castigo invisível, mas constante, que lembra diariamente o erro cometido. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Estar fora do círculo de alguém que antes lhe dava atenção é uma ferida que demora a cicatrizar. E quando essa exclusão não é acompanhada de raiva ou vingança, mas de serenidade, o impacto é ainda maior. Porque demonstra que você não precisou lutar para se afastar, simplesmente decidiu. Essa exclusão se manifesta em detalhes. A ausência de convites, a falta de menções, o silêncio nas redes sociais, a indiferença em encontros casuais. São sinais sutis, mas fortes, que revelam que o espaço foi fechado. A pessoa rejeitada percebe que não tem mais lugar em sua vida, e essa percepção dói mais do que qualquer ofensa explícita. O castigo invisível é pedagógico. Ele mostra que, quando não se valoriza algo, esse algo pode desaparecer. E uma vez perdido, dificilmente se recupera com a mesma intensidade. Essa lição, ainda que dolorosa, é inevitável. Um dos maiores erros diante da rejeição é tentar justificar-se, explicar-se, provar valor. Ao fazer isso, você entrega ao outro o controle da narrativa. O silêncio social, ao contrário, recusa explicações. Ele afirma: minha dignidade não é tema de negociação. A ausência de explicações deixa o outro preso em dúvidas. Ele se pergunta o motivo, revisita situações, tenta adivinhar pensamentos. Mas você não alimenta o jogo. Essa recusa frustra, porque mostra que não há nada a ser discutido. O silêncio corta pela raiz qualquer possibilidade de manipulação emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Se puder, clique na opção Valeu e considere se tornar membro para apoiar ainda mais o canal. E para mostrar que você chegou até o fim, comenta a palavra força aqui embaixo.